Tudo bem, pessoal? Boa noite para quem eu não respondi aqui ainda. Vou parar de aceitar aqui agora, tá, Fábio? É, gente, não sei quantos já participaram de outros momentos da conexão. Eu vi alguns, a gente tem alguns modelos diferentes, né? A gente tem alguns que são um estudo, é um estudo bíblico mesmo, e outros que estão mais no formato de uma palestra ou de uma conversa. Isso daí está variando dependendo do tempo. O Fábio, continua, tá aparecendo para você os pedidos, as autorizações? Não sei por que parou de aparecer para mim, Welber. Tem alguém pendente aí? Tá ficando aqui na minha tela, então deixa eu continuar. Tá. Eu vou sair e entrar de novo. Tá. Ele continua aparecendo para mim aqui. Vamos ver, porque aí o Fábio, como ele é administrador, ele consegue ir autorizando, não precisa ficar voltando aqui toda hora. E aí, vamos ver se dá certo agora, Fábio. O próximo, eu não clico, vou deixar para você, vamos ver. Então, vamos lá. Aula de biologia, você viu, né, Vitor? Na hora que eu passar o próximo slide, você vai achar mais aula de biologia ainda. Mas vamos lá. Pronto, ó. O Alessandro tá aí. Vamos ver se você consegue, Fábio. Deu certo? Então tá bom. Deu, pode, Então tá pronto. indo Então aqui. agora eu vou tirar a tela daqui e vou lá para os slides, que aí eu não, não vou enxergar mais esses pedidos aí. Espera só um minutinho, gente. Deu um probleminha aqui. Bastante, eu não sei. Pronto, voltei. Bom, vamos lá, pessoal. Como eu estava falando, não sei quantos já viram, outros já participaram de outros eventos do Conexão. Pelo que eu estive olhando, eu vi alguns, a gente tem formatos diferentes. Às vezes são uma conversa, às vezes uma palestra, um estudo. A proposta, considerando o assunto que a gente vai estar tratando aqui hoje, a proposta é da gente, não é um estudo bíblico, mas é de a gente estar trazendo realmente uma palestra, uma atualização sobre algumas questões relacionadas aí à pandemia, e vou explicar qual que é a ideia, o que é que a gente vai falar, vou procurar trazer algumas coisas diferentes do que a gente já está chovendo no molhado aí, já está aparecendo bastante, né? E a gente já escuta bastante, já recebe muito nas redes sociais aí, o WhatsApp, nos grupos, aqueles vídeos. Vou tentar colocar algumas coisas diferentes aqui, trazendo uma lógica, mas também colocando um tempo para a gente poder tá tendo algumas perguntas depois. Então, o que eu quero mostrar para vocês, os slides estão... Deixa eu verificar, os slides passaram. Então, o que eu quero propor para vocês é o seguinte, meu mouse aparece aí para vocês? Sim? Sim, beleza. Então, o que eu quero propor para vocês é o seguinte, a gente vai caminhar um pouquinho sobre alguns tópicos aí sobre da pandemia. Então, eu pretendo usar pelo menos... O meu plano é 40 minutos para a gente falar disso, e depois, os 20 minutos seguintes, a gente falar sobre algumas perguntas frequentes, o que é mais comum, as questões mais
relevantes aí, que aparecem mais, que as pessoas questionam mais. Então, assim, a gente vai estar falando um pouco sobre o vírus, né, no geral, sobre a pandemia, a biologia do vírus, isso é importante para a gente entender, falar sobre medicamento, vacina, algumas coisas assim. Vamos tratar sobre medicamento e vacinas. É lógico que para cada slide daria para poder ter uma aula ali, a gente aprofundar, falar um monte de coisa, não é para passar por isso em 40 minutos, então vai ser um rasante mesmo ali, mas como essencial para que na resposta de perguntas ou na explicação de algumas questões que são meio polêmicas ou que geram muitas dúvidas, que fique fácil de entender. Então, essa parte, né, que o Vitor brincou ali, aula de biologia, vai ser, a gente não vai aprofundar em nada, mas é o mínimo necessário para poder explicar algumas coisas e para a gente entender o porquê de algumas coisas. Depois a gente vem para as perguntas. Nas perguntas, eu já coloquei, já estão nos slides, as mais frequentes, as que costumam mais vir para a gente, e as pessoas escrevem perguntando. Eu costumo fazer o seguinte, de vez em quando, vai ser muita pergunta, então, quando sai uma notícia, como, por exemplo, saiu esses dias, uma pessoa da OMS fez uma declaração lá, que, à noite eu li isso, fez uma declaração falando que a disseminação não era da maneira como se estava imaginando, que os assintomáticos não transmitiam e tal. Eu já peguei aquilo, já fui lá, li o que era, qual que era o estudo, em que ela estava se baseando, e escrevi a resposta. No outro dia, as perguntas vinham, eu estava copiando e colando a resposta, já estava mandando. Então, a partir dessas perguntas mais frequentes, eu coloquei aqui, para a gente poder tratar delas, né? Existe muita discussão sobre máscara, vale, não vale, eficiente, não é eficiente e tal, sobre medicamentos, aí eu coloquei cloroquina e outros, né? Tem vários aqui, a gente vou citar e colocar como que está, em que pé a gente está aí, né? Atualização disso, sobre a sepsia, o que vale, o que não vale, se der tempo, algumas estimativas, quando a pandemia acaba, essas coisas, e outras perguntas. Aí, se outras perguntas, vocês podem colocar também. Então, olhando para esse monte de coisa aqui, vocês vão falar, nossa, não vai dar tempo, pelo menos no meu planejamento dá, né? Vamos ver. Mas se a gente chegar lá, extrapolar ali, chegar em 1 hora e a gente não tiver terminado, a gente continua depois no WhatsApp, vocês podem escrever, não tem problema. Agora, ainda na proposta, eu queria colocar para vocês, antes de a gente começar, o seguinte, isso daqui. Nós estamos falando de uma pandemia, de um organismo novo, um organismo entre aspas, tá? Daqui a pouco eu falo por quê. Mas a gente está falando de um ente novo aí, que surgiu no fim do ano, que a gente está aí há 6 meses de, entre aspas, da existência desse ente, que é esse vírus, e o mundo inteiro está debruçado em cima de estudar isso daí, a velocidade com que as informações estão vindo é muito grande, coisas que levam anos para acontecer agora, em semanas elas acontecem, porque é muita gente trazendo as mesmas, pesquisando a mesma coisa, e a velocidade, todo mundo compartilhando informações, as pessoas não estão restringindo, as informações elas estão abertas, elas são publicadas, isso até justifica algumas coisas complicadas que aconteceram, e aí, por isso, tudo que a gente fala, a atualização é daquele dia. Então, eu estou colocando para vocês, as afirmações são aqui, 11 de junho. Tem slides que eu vou mostrar para vocês, que a atualização é do dia 10 de junho. Aí hoje já alterou. Eu teria que mudar um número lá, não mudei, eu só vou falar. Entendeu? Então, essa atualização, ela é constante pelo tanto de pesquisa do mundo inteiro em cima disso daí. Então, as informações que eu estou fazendo são aqui. No dia que eu estava falando com o pessoal de Paulo Afonso, por exemplo, eu tratei sobre... A Karen perguntou quanto tempo o vírus, entre aspas, sobrevivia, né? Permanecia ativo em superfícies. Eu falei alguns números que hoje já são um pouco diferentes do que eu falei naquele momento, porque surgiram artigos mais específicos e mais direcionados que atualizaram isso aí. Não mudou tanto, mas mudou. Então, é isso que eu queria colocar com relação à atualização dos dados aí. Mas vamos lá, eu falei sobre vírus, né? Eu chamei de ente, eu não chamei de ser vivo, não chamei de ser, embora naturalmente, na hora que a gente vai conversar, vai acabar falando assim, é um organismo, mas não é um organismo. Um organismo, ele tem uma série de características e o vírus não tem. Vírus é uma molécula, é uma partícula, um pedacinho de DNA ou de RNA, um material genético guardado numa caixinha de proteína, ponto. É isso. É um pacotinho carregando o material genético. O material genético é o que comanda a célula. E porque ele comanda a célula, uma célula, os seres vivos, todos os seres vivos do planeta, eles são constituídos de células, são feitos por células.
E as células, elas são a representação do ser vivo, eu vou mostrar isso daqui a pouquinho. Então, do mesmo jeito que o ser vivo tem órgãos, a célula tem organoides, que fazem os papéis que o organismo faz também, isso está lá dentro da célula representada ali. Vírus não tem nada disso. Vírus é uma molécula de DNA ou de RNA guardada dentro de uma caixinha de proteína, que a sua existência é simplesmente para poder infectar um organismo vivo e, vou usar uma palavra que o adolescente gosta de usar, zumbizar aquela célula, ou seja, transformar no zumbi, ou seja, usá-la e fazer com que ela trabalhe para ele, que ela escravizar a célula, que ela viva em função dele. Então, uma célula, um ser vivo é feito por trilhões de células, uma célula, ela é comandada por esse material genético. E o vírus é um pedacinho de material genético que vai lá infiltrar lá dentro do material genético da célula e passar a comandar a célula, e ela vai viver em função do que o vírus quer. Ele não é, então, considerado por a maioria dos biólogos, não é considerado como um ser vivo, justamente por isso, porque ele não tem características de ser vivo, ele simplesmente escraviza um ser vivo para poder existir. Isso aqui é uma piadinha que trata sobre isso, a ideia gente, isso aqui é uma piada, é um meme, tá bom? Mas bastaria, por exemplo, se você pensar, bastaria um vírus, considerando o estrago que ele faz e o quanto ele manipula a célula e faz uma célula viver em função dele, bastaria um vírus para poder começar a degradação de toda a natureza. Porque enquanto ele infecta um organismo, uma célula, ele destrói a célula, ele escraviza a célula, ele faz a célula modificar o funcionamento dela, e quando ele sai daí e vai para outro lugar, muitos vírus, eles carregam pedaços do DNA, ou do material genético da célula que ele infectou, leva para outro lugar, coloca em outro lugar, daquele ele sai, leva para outro, leva pedaço, e vai embaralhando as coisas, vai degradando, vai destruindo, e a coisa vai decaindo em função disso. O primeiro vírus, ele teve que existir depois que uma célula existiu, porque ele é um parasita intracelular obrigatório, ele não existe se não existe uma célula. Então, ele existe para degradar uma célula, única e exclusivamente para isso. O material genético, como eu falei, do vírus, ele é ou DNA ou RNA. E essa caixinha de proteína que eu falei, uma caixinha literalmente, é isso que a gente está vendo aqui, é uma caixinha de proteína com esse material genético guardado ali dentro. O nome dessa caixinha é capsídeo, e alguns vírus, eles têm um envoltório, uma capa protetora ali, que tem tudo a ver com o nosso coronavírus aí que a gente vai falar, então por isso que eu estou citando isso daqui, depois vocês vão entender a importância disso. Ele tem uma capinha protetora ali que faz faz parte da estratégia dele lá. A gente chama de envelope, essa capinha que ele tem ali. Vírus é muito pequeno, mas muito pequeno. Imagina uma hemácia, ela tem 10 mil nanômetros, é a unidade de medida de célula, isso aqui. Um nanômetro é 1/1000º de 1 milímetro. Um vírus tem, o coronavírus especificamente, tem vários tamanhos de vírus, mas o coronavírus tem, em média, 150 nanômetros. Uma hemácia tem 10 mil nanômetros. Um nanômetro é 1/1000º de 1 milímetro, ok? Um vírus, ele é bem menor do que uma bactéria. Então, é um pedacinho de material genético guardado numa caixinha de proteína que faz um estrago muito grande. O único papel é degradar seres vivos e fazer cópia. É isso. Degradar ser vivo e fazer cópia. Ele degrada como efeito colateral, mas o papel dele é fazer cópia dele mesmo. E ele escraviza a célula para fazer cópia dele. Agora, não vou dar aula de biologia nesse sentido aqui, eu só quero citar o vírus, a replicação do vírus, ou seja, o processo do vírus dentro da célula. Isso aqui está representando uma meia célula aqui. Ou seja, a célula seria o tijolinho, os tijolinhos que montam o ser vivo. Então, se você pensasse no ser vivo como pecinhas de Lego, você ajunta essas pecinhas de Lego, cada pecinha dessa seria uma célula, você monta trilhões de pecinhas, você monta um ser vivo. O vírus, ele tem a capacidade, um vírus, estou falando no geral, tem a capacidade de escravizar uma célula. Ok? E, gente, vou fazer uma coisa aqui. Rodrigo, você está me ouvindo aí? Se puder trazer um relógio para mim, para eu poder me controlar meu tempo aqui, meu celular não está me ajudando. Obrigado. Bom, gente, o vírus, ele tem fases, etapas do ciclo dele, do tempo que ele vai existir, infectando e circulando dentro de uma célula. Então, as etapas de funcionamento do vírus, obrigado. As etapas de funcionamento de um vírus dentro de uma célula,
elas são 4. A gente chama de adsorção, penetração, eclipse e liberação. Por que isso é importante? A adsorção, gente, diz tudo sobre detalhes que a gente precisa falar sobre esse vírus que a gente está lidando com ele. É quando o vírus encosta na célula. A gente vai falar sobre, nossa, infecta pra caramba, não sei o quê. Infecta muito, por quê? Por causa dessa etapa aqui. Quando o vírus encosta numa célula, ele tem que grudar nela, ele tem que se fixar nela, para depois que ele fixar, ele conseguir jogar o material genético dele lá dentro e escravizar a célula. Essa etapa dele encostar na célula tem tudo a ver com a capacidade de infecção, de proliferação dele. Por quê? Não é só encostar que ele consegue jogar o material genético dele lá dentro. Um vírus, ele é específico. Essa caixinha de proteína, ou esse pacote que ele tem em volta dele ali, que tem proteínas, elas servem como chave para ele poder abrir e conseguir entrar dentro de uma célula. Essa chave é uma proteína também, e ela é específica normalmente. Um vírus de intestino vai conseguir, na hora que ele entrar passar por essa fase de absorção, de encostar na célula, ele precisa encontrar ali na membrana da célula, que seria como se fosse a pelinha da célula ali, ele tem que encontrar ali uma proteína que serve como se fosse uma fechadura para a chave que ele tem. E ele tem que grudar, ele tem que entrar ali e aí consegue jogar o material genético dele lá dentro. Se ele não encontra, ele não entra. Vírus de intestino, ele vai ter proteínas no seu envoltório capazes de, entre aspas, abrir a fechadura de células do intestino, vírus de pele, células de pele, vírus que ataca as vias aéreas superiores, ele vai conseguir se ligar a proteínas que tem nessa região aqui. Vírus que ataca os pulmões, proteínas que estão lá nas células do pulmão, dos rins, e assim. Quando a gente está falando de um SARS-CoV-2, por exemplo, ele conseguiu uma chave que abre diversas fechaduras, aliás, que abre uma fechadura que tem diversos tipos de células do nosso organismo, né? Nós vamos ver isso daqui. Mas essa etapa de encostar torna o vírus muito específico, e normalmente ele é específico para um tipo de coisa só, e não para um monte, ok? Agora, quando o vírus jogou a penetração, né, ele joga o material genético dele lá dentro, quando o vírus jogou o material genético dele lá dentro, ele escraviza a célula, e aí entra aquilo que eu falei. Uma célula, ela tem um monte de micro-órgãos, ou organoides, ou organelas, que ficam ali dentro, que representam tudo que o organismo faz. Você respira, a célula tem organoides que fazem a respiração celular. Você faz digestão, a célula tem organoides que fazem a digestão celular. Você secreta, você produz coisas, você secreta saliva, você fabrica saliva, por exemplo, você fabrica suco pancreático, suco gástrico, a célula tem organoides que faz essa parte de secreção também. Tudo. E você produz proteína o tempo todo, porque a vida é baseada em produção de proteínas. E o vírus e a célula também tem órgãos para poder fazer estruturas ali, ou organoides, para poder fazer a produção dessas proteínas. O vírus, quando ele escraviza a célula, ele faz com que tudo isso, que faz parte da constituição de um ser vivo, em cada célula desse ser vivo, faz com que tudo isso passe a trabalhar para ele. Ele entra na central de comando, que é o núcleo da célula, passa a comandar tudo por ele mesmo, e tudo passa a funcionar, fazendo o que ele quer, como se estivesse vivendo, como se a célula continuasse vivendo. Bom, e aí depois o vírus tem a etapa de liberação, isso tem a ver com o nosso coronavírus também, por isso que estou citando isso daqui no início, que quando ele vai liberar, depois que ele fez o papel de jogar o material genético ali dentro, escravizou a célula, fez a célula produzir mais cópias dele, é só isso que ele faz. A existência dele é isso, é jogar o material genético, escravizar e mandar a célula fabricar mais vírus. Depois que produziu, tem vírus que destroem a célula para poder liberar. E tem vírus que não, que eles saem, eles são secretados, como se estivesse produzindo saliva, sai. E a célula continua como uma fábrica produzindo o tempo todo. Adivinha quem faz isso também? Né? O nosso SARS-CoV-2 aí. Outra coisa, quando o vírus sai, como eu falei, em alguns casos ele destrói a célula, em outros ele faz isso que a gente vê nessa ilustração aqui da Nature de umas 3, 4 semanas atrás. Ele empurra a membrana, como eu falei, que seria como se fosse a pelinha da célula, empurra e faz uma capinha e sai carregando um pedacinho da membrana da célula. Isso aqui é o envelope que eu falei lá no início. Ele encapa a partícula do vírus, a caixinha de proteína, com a membraninha da célula que ele invadiu. E aí, quando ele vai disfarçado de célula amiga e chega perto da outra célula e infecta mais fácil ainda, porque ele tem aquela capinha parecida com uma célula, e aí a própria célula vai ter dificuldade de reconhecer como invasor para poder combater. Adivinha qual vírus que tem essa característica de sair encapado também e disfarçado para poder chegar lá? O SARS-CoV-2 também. Tudo isso que eu estou falando, tem vírus que tem uma coisa, tem vírus que tem outra coisa, tem vírus que tem outra coisa, esse tem tudo, ok? E eu não vou fazer terrorismo aqui, tá? Só um parênteses. Não vou fazer terrorismo, tá bom? Mas eu estou colocando as características dele, depois a gente lida com isso devagar.
Isso aqui seria a representação da célula de novo, uma célula cortada para a gente ver lá dentro. Nos vírus que o material genético, eu falei que tem vírus de DNA e vírus de RNA. Nos vírus que o material genético é o DNA, quando ele entra dentro da célula, o vírus está lá fora, entrou dentro da célula, escravizou a célula para poder trabalhar para ele, ele vai lá dentro do núcleo, se o material genético é o DNA, ele joga o DNA dele lá dentro do núcleo, engana a célula, coloca o DNA dele encaixado junto com o DNA da célula, a célula não vai perceber aquilo, não vai captar que existe algo diferente, que a célula tem mecanismos de reparo, no caso do vírus de DNA, ele vai conseguir driblar isso, e coloca um pedacinho de DNA dele lá e faz o DNA dele começar a fazer cópias de DNA dele mesmo, e faz o DNA do vírus produzir RNA, que é uma outra molécula que o DNA produz, que manda as mensagens de lá de dentro da central de comando, que é o núcleo, lá para fora, para o citoplasma, onde estão os organoides, para que eles façam o que o núcleo mandou fazer. O RNA é o que manda e que leva as ordens. E aí o DNA do vírus escravizando a célula lá dentro do DNA da célula, ele cria o RNA do vírus e joga lá para o citoplasma, né, onde estão os organoides da célula, e faz todos eles trabalharem para ele, produzindo caixinhas de proteína. E aí, quando o DNA dele vai saindo lá do núcleo, ele vai fazendo cópias dele, tem as caixinhas prontas para guardar o DNA e sai o vírus pronto. Isso é vírus de DNA. Por exemplo, a gente tem adenovírus, que é assim, herpes é assim, HPV é assim, tem trocentos. Agora, tem vírus que é de RNA. O nosso SARS-CoV-2 não é de DNA, mas olha só. Um vírus de DNA, ele tem que entrar dentro do núcleo, enganar o DNA da célula, jogar o DNA dele ali, o DNA dele produzir o RNA ir para o citoplasma, mandar todos os organoides da célula mudarem o direcionamento do seu papel e passar a atuar em função dele, do que ele quer, e aí depois disso é que vai começar a sair vírus dessa célula. Isso é um vírus de DNA. Um vírus de RNA, e o nosso SARS-CoV-2 é um de RNA, ele já entra a molécula de RNA de uma vez, não é o DNA. Só que, normalmente, um vírus de RNA, ele joga o RNA dele lá dentro, e o RNA dele, que é essa molécula que já é um mensageiro, nem é o DNA que manda a ordem, é o que já leva a ordem, ele chega lá no citoplasma, só que ele tem o sentido de leitura dele, que tem um organoide da célula, que é o ribossomo, que vai ler esse RNA para fabricar as proteínas da célula, e ele vai enganar para produzir as proteínas do vírus. Mas essa organela ela não consegue pegar de uma ponta a outra e ler, porque ele é invertido, esse vírus de RNA. Então, quando ele joga essa molécula dentro da célula, ele tem que pegar essa molécula de RNA, fabricar um DNA a partir dessa molécula de RNA, pegar esse DNA, jogar no núcleo, enganar a célula para a célula produzir um RNA, que a célula reconheça e mandar para o citoplasma para a célula produzir. Isso demora pra caramba. Um vírus que faz isso, por exemplo, é o HIV, lentivírus, HTLV, tem vários. Demora, esse processo demora, mais até do que o de DNA. O SARS-CoV-2 também não é assim, não é de DNA e não é desse tipo de vírus de RNA. Então, faz sentido a gente falar do estrago. O SARS-CoV-2, então, como que ele é? Ele é um vírus envelopado, como eu falei, ou seja, ele engana mais fácil as células para poder entrar. Ele é um vírus de RNA, de fita simples, como aquele que eu falei lá do HIV, só que ele é de sentido de leitura positivo. O que eu estou querendo dizer com isso? Ele é tão parecido com o RNA das nossas células que quando ele entra, não precisa ele fazer o processo de enganar a célula lá no núcleo, na central de comando. Ele entra e já começa a funcionar. Acabou de entrar, ribossomo já lê, já produz proteína, já faz tudo funcionar. Ele entra e já começa a produzir. Rapidamente ele já está disseminando. E detalhe, ele não destrói a célula para sair. Ele sai como se estivesse brotando da célula. Como se estivesse nascendo, saindo saliva, secretando saliva. Então ele entra, é produzido rápido, sai rápido, produz rápido e não mata a célula, deixa a célula vivinha ali. Isso dá para entender por que, por exemplo, a maioria, mas imensa maioria das pessoas nem sabe que pegou isso e pegou. Passou por ela, nem percebeu, porque ela nem sentiu os sintomas. Os sintomas são quando as células estão sendo destruídas, o organismo já captou, já está tentando combater, a pessoa tem febre, a situação toda acontece ali quando está tendo destruição. Mas ele escraviza as células, engana as células, faz ela produzir, nós estamos falando do SARS-CoV-2, o nosso coronavírus aqui, que é o nome dele, SARS-CoV-2. Ele engana a célula tão bem que as nossas células já vão começar a produzir e borrifar vírus sem você sentir nada. E por isso a maioria não vai sentir nada mesmo. Agora vamos lá, mais um pouquinho sobre ele.
Origem desse vírus. Tem muita história que corre, tem muita teoria aí. Nossa, é uma arma biológica, ou foi um acidente, ou é natural. O que que é isso? É a natureza que está se vingando. Tem um monte de coisas aí. Esse vírus, ele faz parte de uma família. Que quando a gente fala coronavírus, a gente está falando de uma família de vírus, com trocentos tipos de vírus. Esse SARS-CoV-2, que é o nosso, que está provocando essa pandemia, ele é um de uma família de vírus. Só que todos eles são muito parecidos entre si. E existem alguns, estão destacados aqui, isso aqui é a árvore genealógica deles todos, dos coronavírus, alguns coronavírus muito parecidos, mas muito parecidos mesmo. Parecido quando eu falo é que a sequência do material genético dele é quase igual. Por exemplo, tem um coronavírus que ataca morcego, que chama, não por coincidência, Bat-Cov. Ele é um coronavírus que ataca morcegos, que ele é geneticamente 96% idêntico ao nosso SARS-CoV-2 que ataca humanos. 96% de sequência do material genético dele, igual. Tem um outro, que é do pangolim, que é esse animalzinho aqui, ó, que vive lá na China, que fica todo enroladinho como tatu-bola, só que é grandão, que ele tem 91,02% de similaridade, quase igual. E o outro SARS-CoV-1, o primeiro coronavírus que infectou humanos e que começou a disseminar, tem 79% de similaridade. Por aqui, e por estudos de comparação dos genomas, já dá para poder a gente afirmar que esse vírus é muito difícil que ele tenha sido fabricado, muito difícil que ele seja uma arma biológica. É muito mais provável, estatisticamente falando, muito mais provável que ele tenha caminhado entre espécies. Pensando em um ambiente onde as pessoas vivem muito próximas de animais silvestres como esses aqui, que vão para mercado, que estão ali vivendo do lado. Um vírus, ele sofre mutação o tempo todo. Sofreu uma mutação, pode mudar um pouquinho aquela proteína que serviria de chave para ele entrar dentro de uma célula. Então, o vírus, ele é específico. Ele tem a chave específica para entrar em células do morcego, por exemplo, que é o mais próximo, então provavelmente é dali que veio, por último. Ele tem a proteína que abre a fechadura para entrar no morcego. Mutação ele sofre o tempo todo. Como eu sofro, você sofre. O tempo todo a gente está sofrendo mutação, só que nós temos mecanismo de reparo. O vírus não tem, então as mutações entram nele e ficam. Então ele sofreu mutação, as proteínas vão mudando um pouquinho. Mudou um pouquinho, pode tornar flexível o suficiente para que aquela proteína que abria a fechadura só de morcego possa também abrir de humano. E, por coincidência, no bicho, no animal, no morcego, que aquele vírus que estava lá sofreu mutação, aquele animal estava lá no mercadão do lado da pessoa, e a pessoa pegou, por exemplo, ok? E passou para o indivíduo, e ele tinha uma alteraçãozinha mínima na proteína que fez entrar em ser humano. Depois que entrou dali para frente, ele é um vírus que afeta ser humano. Então, assim, existe tecnologia para produzir isso como arma biológica? Existe. É provável que seja? Não. Porque é muito mais difícil ele ter sido fabricado do que ter pulado, por exemplo, do morcego para a gente. É muito parecido, 96% de similaridade é quase igual. É muito fácil uma mutação, muito fácil a mutação virar um pouquinho uma dobrinha da proteína e fazer com que ela encaixe bem e que ela consiga penetrar em ser humano, saindo de um animal, ok? Então, isso é muito comum. A primeira vez que a gente viu um salto como esse, pensando nos coronavírus, foi em 2002 com o SARS-CoV-1, aquele que tem 79% de similaridade. Então, imagina aqui, e lá em 2002, o SARS-CoV-1 veio de um animal para o ser humano, porque mudou um pouquinho a proteína lá de entrada do vírus. Aí, lá no ser humano, replicou e também está sofrendo mutação. O nosso, que está provocando essa pandemia, tem centenas de variantes diferentes já por causa das mutações que ele já se viu, que ele já sofreu. Então, lá atrás, no animal, sofreu a mutação, veio para o humano. Se espalhou por seres humanos. Em 2002, o que aconteceu? O SARS-CoV-1 começou a espalhar, ele foi lá, sudeste asiático, atingiu 29 países, infectou mais de 8 mil pessoas e 800 morreram. Depois eu vou falar um pouquinho sobre esses números aqui, sobre o impacto que eles causam, para a gente entender um pouquinho melhor esses números. Mas ele infectou mais de 8 mil pessoas e 800 morreram. Ok, e parou. Daqui a pouco a gente entende por que ele parou. Aí, só que naquele processo, um dele foi e passou para um animal de novo. E aí, depois do animal, passou para outro animal, sempre sofrendo mutação. Do outro animal, por exemplo, o morcego, voltou para o ser humano.
Mas vamos lá, em 2012 a gente teve um outro coronavírus que sofreu mutação e veio para o ser humano, o MERS-CoV, que veio do camelo, lá na Arábia Saudita. Esse também espalhou mais, ele foi Europa, África, Estados Unidos. Ele tinha uma mortalidade de 30% a 40% e parou. Em dezembro, quando surgiu a notícia do SARS-CoV-2, o mundo inteiro achou, vai parar. E não parou. Mas estava todo mundo esperando que parasse, porque é autolimitado, normalmente. Essas coisas são autolimitadas, ela vai e para, por causa das características dele de conseguir infectar. Agora, vamos lá. Por que, então, que essas coisas acontecem? O envoltório do vírus que eu falei, que está lotado de proteínas ali, tem uma proteína específica que fazem esse papel. São mais, mas tem uma específica que é a mais importante, que é a proteína spike. Essa proteína seria a chave. E nós temos em células do nosso organismo a fechadura. E a fechadura chama enzima conversora da angiotensina 2, a ACE2. Esse vírus sofreu uma mutação lá no animal e passou para o ser humano, e ele tinha, com essa variante da proteína dele, conseguiu penetrar por essa proteína, a ACE2. O detalhe é que essa proteína ACE2, ela está presente ali na membrana das células de várias partes do nosso corpo. Por isso justifica um monte de coisas que estão acontecendo. Mas um dos lugares principais onde a gente vai encontrar é aqui, nas vias aéreas superiores, onde a gente pega o vírus. Então, o vírus, ele encosta na célula, consegue ligar a spike na ACE2, joga o material genético dele lá dentro, que é o RNA dele já é pronto para leitura, já vai sendo lido, já vai produzindo proteína, já vai produzindo o vírus, a coisa vai sair toda rápida, e a produção dele é muito rápida, você nem percebeu, você já está liberando o vírus e está soltando o vírus. O quanto que isso sai, daqui a pouco a gente fala. Pensando na biologia dele, ele escraviza todos os órgãos da célula, não vou tratar disso daqui com vocês, mas esse processo é muito rápido e muito parecido com o SARS-CoV-1 e com o MERS-CoV. Dentro da célula funciona igual. O detalhe é que a spike, do SARS-CoV-2, ela conseguiu uma afinidade com a ACE2 muito maior do que o SARS-CoV-1 e o MERS-CoV. Então, ela encostou, ela já encaixa, e já penetra, e já joga muito rápido. Ela tem uma afinidade maior. Então, simplesmente, isso é um processo de mudança da proteína spike, do vírus. O que a gente está chamando aqui de processo de evolução do vírus. Ele melhorou, entre aspas, para ele, ficou mais eficiente para poder ligar e jogar o material genético lá dentro. Entendendo a biologia do vírus, o que acontece em cada parte aqui, como que ele associa, quando ele entra, como que ele libera o material genético. Quando ele libera o material genético, quais são as organelas da célula que vão ler, como que elas leem, em que parte que elas encaixam, como que elas cortam essas proteínas depois que elas fazem, como que elas montam a caixinha do vírus, como que elas escravizam a célula para poder produzir isso, como que elas escravizam uma organela da célula, que é o complexo de Golgi, que faz o vírus, ao invés de destruir a célula para sair, ser secretado. Ele simplesmente brota como se estivesse brotando saliva. Entendendo isso tudo já aconteceu, levaria anos em outro momento, mas como o mundo inteiro está estudando, a gente já entende passo a passo disso aqui, é que os medicamentos estão sendo produzidos. Tem medicamento atrapalhando encostar aqui e entrar. Tem medicamento que atrapalha jogar para dentro. Tem medicamento que atua nessa organela. Tem medicamento que atua nessa daqui. Tem medicamento que atua nessa daqui. Tem medicamento que não deixa sair. Ou seja, vários medicamentos testados e sendo trabalhados para poder fazer esse processo. Ok? Agora, e vacina? Medicamentos, então, eles vêm para bloquear passo a passo. Mas e vacina? As vacinas, elas vêm para poder trabalhar no nosso organismo, para poder fazer com que nós estejamos preparados para poder reagir e responder antes da infecção se estabelecer. Ou seja, se você está vacinado, ou você está imunizado contra o vírus, você vai ter contato com ele, ele vai ligar a spike, ele vai conseguir entrar, mas ele não vai proliferar porque o seu organismo está preparado, já está pronto para reagir. Então, as vacinas, elas são de vários tipos. A gente tem vacina inativada, que pega o vírus mesmo inativado e joga lá dentro para o nosso organismo reconhecer, as células de defesa do nosso organismo reconhecer esse vírus e preparar o sistema imunológico para poder jogar já uma artilharia pesada quando o vírus entrar e já produzir ali células de defesa de uma vez. Moléculas de defesa, os anticorpos já está preparado, ou seja, o vírus começa a atuar, mas ele não sai, ele não vai ficar
se espalhando, não pega a célula do lado, porque simplesmente o seu organismo já está preparado. Então, entra pedacinhos do vírus, ou vírus inativado, ou então material genético do vírus, ou então pega um outro vírus e coloca a proteína desse vírus no outro vírus e infecta um vírus inofensivo para a gente, para o nosso organismo reagir contra o outro vírus, porque tem um pedacinho do coronavírus do SARS-CoV no nosso. Tem vários tipos de vacina. Como que a gente vê essas vacinas aí, então? Como que isso está acontecendo? Há 2 dias atrás, era esse o estado aqui. Hoje, esse número aqui, ó, fase 3 já mudou. Mas a gente tem mais de 125 vacinas sendo produzidas no mundo, na fase pré-clínica. No total, são 135, 136. Na fase pré-clínica, que é quando você está testando em animais, não em seres humanos, está todo mundo aqui. Mais de 125 está aqui ainda. Muito longe de chegar no final do processo de produzir vacina. Na fase 1, onde, ó, sabe uma mensagem que circula já no WhatsApp por aí, falando que Israel já conseguiu a vacina, que já está quase pronta? Olha aqui onde está a vacina de Israel. Na fase 1, tá? Desculpa, na pré-clínica ainda. Eles já anunciaram várias vezes, vamos começar para a fase 1, mas ainda não foi. Aí, na fase 1, já testa em humanos, mas em poucas pessoas, para poder avaliar a segurança, a dosagem, se realmente gera imunidade ou não, porque pode não gerar, ok? Aí, e nessa tem 7. Na fase 2, a gente já tem centenas de pessoas sendo testadas. E aí, nessa fase 2, a gente tem 7 vacinas também aqui, com centenas de pessoas. Aí vem a fase 3, onde a gente tem milhares de pessoas sendo testadas. Nessa daqui, na fase 3, até anteontem tinha uma, hoje nós temos 2. As 2 focando o Brasil, que é a da Sinovac, que é a da China, que foi anunciada ontem, ou anteontem, se não me engano, e a conhecida como vacina de Oxford, que vai ser testada aqui também, que vem para milhares de pessoas. Gente, se você pensar aqui, ó, 7, e olhar essa listinha vermelha minha aqui, vai dar mais. Por quê? Porque está todo mundo acelerando o processo. Como que você acelera o processo? Combinando fases. Então, você não espera terminar uma, já vai testando a outra, já vai testando a outra para poder acelerar. Então, por isso que aqui, se você somar, vai dar mais do que 7. Tá? Os testes, eles estão sendo feitos sem respeitar os passos normais. Está tudo sendo acelerado. E a doença? A ACE2, que é a proteína que seria a fechadura que o vírus abre, ela pega a angiotensina ativa, que é uma proteína que nós temos que aumenta a pressão, e inativa e faz baixar a nossa pressão, a nossa fechadura. Hipertensos têm mais angiotensina, então precisam de mais ACE2. Se tem mais ACE2, tem mais fechadura. Encostou o vírus, tem mais fechadura para ele poder ligar. Ele tem mais opções até para ligar. Ele liga mais fácil, ele prolifera mais rápido. Então, isso explica por que hipertenso complica a situação. Outra coisa, quando o vírus se conecta na ACE2, ele inativa essa proteína. Inativando, ele faz com que a pressão aumente, porque ela vai parar de trabalhar abaixando a pressão. Então, aumentando a pressão, o hipertenso já começa a ter complicações por causa da elevação da pressão. Uma pessoa que tem diabetes, ele já tem, por exemplo, lesões naturalmente que acontecem nos vasos sanguíneos. Lesões nos vasos sanguíneos, com a pressão subindo, porque o vírus está inativando a proteína, queria fazer o papel de baixar a pressão, você aumenta o rombo, você gera coágulo, você tem complicações como efeito colateral do vírus estar simplesmente ligando na proteína CE2 para entrar. Isso aqui, de 25 de maio saiu, isso nem foi publicado ainda, a FAPESP divulgou, a glicose também, o diabético, ele dá mais energia para o vírus replicar, então replica mais rápido ainda o vírus, porque ele é usado como fonte de energia, e ainda gera uma resposta imunológica mais agressiva do organismo, que a gente chama de tempestade de citocinas, e essa resposta mais agressiva, em um diabético, faz com que ele tenha como efeito colateral da resposta do próprio organismo um efeito inflamatório, uma ação inflamatória que vai matar células pulmonares. Então, ele já tem uma complicação pulmonar por causa da resposta do corpo dele contra a invasão do vírus por causa da proteína específica que o vírus está entrando. As vias aéreas superiores estão lotadas de ACE2. E quando você fala, você borrifa o vírus. Por quê? Porque ele entra, encostou aqui dentro. Ele vai penetrar, ele vai escravizar a célula, ele vai produzir, você não percebeu nada enquanto você está falando. Os vírus estão saindo. O quanto a gente vai ver já já. Agora, os alvéolos pulmonares também tem muito da ACE2. Então, nós temos tanto aqui em cima, quanto na parte lá de baixo. Nós temos muito dessa ACE2.
Os coronavírus humanos, por exemplo, que provocam resfriado comum, outros, eles atacam muito fácil. Eles ligam muito fácil nas vias aéreas superiores. Já o MERS-CoV e o SARS-CoV, aqueles que matavam pra caramba, mas eles pararam, eles não infectam fácil essa parte superior, mas eles conseguem gerar um agravamento maior lá nos pulmões. Por isso que eles não viraram pandemia. Expandiu e parou, porque não passa fácil. Um dia desse saiu uma notícia falando que carrinho de supermercado, você pegar e botar a mão no rosto, não pega o vírus. Meia verdade é pior do que a ignorância. Não pega mesmo. Pegou lá no carrinho de supermercado, o vírus veio aqui, você pôs a mão no rosto, você não pega não. Sim, vai pegar como? Se ele entrar. Mas só que você pôs a mão no rosto, ele está aqui pertinho, se você coçou, se você passou a mão, se você não tomou cuidado, ele veio, entrou nariz, boca, aí ele vai penetrar. Aqui no rosto, realmente não. É esse que é o ponto. Agora, o SARS-CoV-2, ele penetra fácil nas vias aéreas superiores e ele consegue chegar lá nos pulmões e gerar agravamento. Em alguns, naqueles que não conseguiram combater aqui. A maioria vai conseguir combater quando ele está aqui. E nem vai perceber que teve, mais de 80%. A ACE2 também, ela está lá no coração, está nos rins, está no intestino, isso justifica a diarreia que acontece nas pessoas, ela está nos neurônios, justifica a perda de paladar e alguns problemas neurológicos do sistema nervoso que acontecem também por causa disso. Tem mais ACE2 indivíduos do sexo masculino do que feminino, por isso que homens morrem mais, tem um agravamento maior com a Covid-19 do que mulheres. Um homem pegando o SARS-CoV-2, a Covid-19, uma mulher, o homem tem 50% a mais de chance de ter um agravamento do que a mulher, porque ele tem mais ACE2 do que a mulher tem, ou seja, ele tem mais a fechadura que o vírus tem a chave, ok? Então, nossa, consegui. Então, vamos para os principais questionamentos, tá bom? Então, eu dei o panorama geral, e aí agora vamos para algumas perguntas e respostas aqui. Principais questionamentos. Reinfecção. Dá para pegar de novo? Gente, para você responder se dá para pegar de novo, falando de um ente que acabou de chegar no mundo, já estão falando que ele poderia estar um pouquinho antes, mas vamos considerar ainda dezembro. Um ente que chegou em dezembro, tem 6 meses de existência espalhando pelo mundo. Para a gente poder falar se dá para pegar de novo, é só observando, porque esse ente passou a interagir com o nosso organismo há 6 meses. Interagindo com o nosso organismo, o indivíduo que pegou gera uma resposta imunológica, sim, produz IgM, IgG e IgG, que são os anticorpos que geram aí uma resposta a longo prazo, que a princípio geraria a imunidade. Só que a gente não sabe ainda se esse IgG que é produzido aí é suficiente ou para você não pegar de novo, ou para você ter um quadro mais leve da infecção. Ou, simplesmente, você pode pegar de novo. Não sabe ainda. Então, para você responder isso, ou você compara com outros vírus parecidos, aqueles geneticamente mais parecidos que eu falei, por exemplo, ou você compara com eles, ou você pega esse vírus e injeta em algum animal muito parecido com a gente, que ninguém vai reclamar do animal estar sendo usado de cobaia, e vai lá e faz. Em ser humano não tem como você fazer isso, então você faz no animal e compara e observa quanto tempo vai gerar de imunidade, por comparação você fala se nós vamos ter imunidade ou não. Pensando nisso, gente, está o macaquinho aqui, por quê? Com esse vírus nosso, o experimento que está rolando em cima de macacos tem só 2 meses. Em macacos, 2 meses tem imunidade. Então, o que dá para afirmar com certeza absoluta hoje? Você pegou, você tem 2 meses garantido. O que dá para poder pressupor a partir daí? Pelo menos 6 meses de imunidade é provável que tenha, mas provado só 2 meses. 6 meses é pouco? Sim, tem vírus que ele infecta, que você vai gerar uma imunidade que vai levar 10 anos para poder perder. Tem alguns que vão levar 2, 3. Esse SARS-CoV-2, aqueles parecidos, por exemplo, nas infecções que eles provocam, a imunidade dura entre 2 e 3 anos, mas ela vai caindo. Entre 2 e 3 anos ela está menor, você consegue pegar de novo, mas tem uma infecção mais branda. Depois de 3 anos você já não tem mais imunidade. Então, se ele se comportar igual, agora está imune, daqui 3 anos tem que tomar outra vacina. Ok? Você pegou agora, daqui 2, 3 anos você tem que tomar a vacina. Então, de todo jeito, a vacina tem que sair, porque daqui 2, 3 anos as pessoas têm que vacinar de novo para não pegar ele outra vez. Se ele se comportar igual. Comprovado hoje, só 2 meses. Ok? Gato, cachorro, galinha, porco, coelho, todo mundo pega coronavírus. Não esse, mas um daqueles da família. Ele tem uma família grande para infectar todo tipo de ser que você possa imaginar. Mas nesses outros animais, eles não ficam imunes. Eles pegam esse ano que vem pegam de novo.
ok? Então, se esse nó se comportar igual, a nossa imunidade vai durar muito pouco. Como a gente vai saber? Quando a gente vai saber? Não sei. Né? Só observando para a gente ver quando que essa imunidade vai acabar, ok? Então, gente, a gente tem que montar quebra-cabeça e comparando, olhando os parecidos para a gente poder falar. Então, quando a pessoa está fazendo afirmações sobre esse vírus, ele está fazendo aproximações de informações para poder gerar uma resposta. E essa resposta ela pode ser ajustada no dia seguinte, na hora que sair uma publicação nova. Agora, por que a gente tenta? Outra pergunta, por que a gente tem que ficar lavando a mão, passando álcool, usando hipoclorito e coisas assim? Porque o vírus tem aquela capinha que eu falei. E aquela capinha dele, ela tem lipídios e tem proteína. Então, nada melhor do que água com sabão para poder você destruir aquela capinha. Destruiu a capinha, ele não entra. Então, você saiu, pegou para todo lado e voltou para casa. Se antes de você tocar nas coisas que você está preservando no seu ambiente de casa, você lavou a mão com água e sabão, não existe nada melhor do que isso, nem o álcool. Agora, o álcool 70. Tem gente que discute, isso eu já vi nas redes sociais também, é o 70 só, não pode ser o 90, não pode ser o 80, não pode ser o 60, menos de 70 realmente não. Mais de 70 até pode, só que aí você tem que repetir o processo 2 vezes, porque o 70, ele usa a eficiência do álcool para poder destruir essa capinha do vírus, associado com, diluindo um pouco, com a demora maior do tempo de evaporação. Então, como ele demora mais para evaporar, fica mais tempo agindo ali, então não sobra vírus para poder permanecer depois e gerar infecção. Então, o álcool 70 é para isso, para você ficar mais tempo com a mão molhada. Então, não adianta você passar o álcool gel e lavar a mão, ou passar o álcool gel e enxugar numa toalha. Não. O tempo do álcool gel evaporar é o tempo necessário para poder fazer a asepsia, ok? Outra coisa, disseminação. Isso aqui é uma coisa que é uma informação que mudou da última vez que a gente conversou, que foi com o pessoal lá em Paulo Afonso, para agora. Quando a pessoa fala, ou tosse, ou espirra, ela está borrifando o vírus sem saber porque ele está sendo secretado, produzido pelas células aqui, que é no primeiro lugar onde ele vai infectar. Para a maioria das pessoas, ele não vai para os pulmões, para a maioria das pessoas, ele não vai para o intestino, para o neurônio, para nada. Ele fica só aqui, o organismo deu conta, reagiu, produziu anticorpo, foi lá, conseguiu eliminar, acabou com tudo acontecendo só aqui. Mas enquanto essa pessoa que não sabe que tem, ela está conversando, tossindo ou espirrando, uma tosse pode produzir até 3.000 gotículas com milhares de partículas de vírus dentro de cada uma delas. E essas gotículas, elas permanecem no ar por cerca de 3 horas, diferente do que várias histórias que caminham por aí no WhatsApp falam. A cada 1 hora cai pela metade a quantidade de gotículas com capacidade de infecção. Então, uma tosse num ambiente sem máscara, tudo estou falando sem máscara, uma tosse num ambiente sem máscara gera uma quantidade de vírus, que depois de 1 hora aquilo caiu pela metade a capacidade de infecção, depois de mais 1 hora, metade da metade, mais 1 hora ele está num nível com pouca probabilidade de gerar infecção. Então, em 3 horas, aquilo ali, o ambiente vai caindo de uma tosse. Se a pessoa coloca uma máscara, ela reduz 80% a sua capacidade de disseminação. Então, ela reduziu para 20%. Se você está num ambiente todo mundo de máscara, uma tosse, uma palavra, uma conversa da pessoa, cada momento que você está soprando, jogando ele para fora, se você está e não sabe, é 80% a menos de chance de você estar passando. E aquilo que ainda assim sair, a cada 1 hora, metade vai caindo de capacidade de infecção. Por isso que a recomendação é que evite aglomerado, onde as pessoas fiquem muito tempo, ao mesmo tempo, respirando o mesmo ar. Se você tiver de ficar naquele ambiente, troca o ar do ambiente. Se você tiver de ficar em algum lugar, as pessoas juntas, como na escola, na igreja, troca o ar. Outra coisa, quanto tempo ele dura em superfície? Gente, atualização da agora, assim, recente. Agora do nosso SARS-CoV-2. O que eu falei lá em Paulo Afonso era por aproximação, era dos vírus parecidos e a gente estava pressupondo. Agora esse daqui é preciso, em cima dele. No cobre, 4 horas, ele ainda permanece ativo. No papelão, 24 horas. No plástico, 72 horas. Então, por isso que tem que lavar mesmo quando traz aqueles pacotinhos do supermercado. Não tem jeito, é chato, mas tem que lavar. No ferro, uma maçaneta de ferro, alguma coisa assim, no elevador, 72 horas. No aço inoxidável, né, 72 horas também. No papel, gente, varia do papel, de 72 a 96 horas. Então, pensa
no papel, na escola. O que você vai ter que fazer? Num tecido de 72 a 96 horas também. Isso é complicado, né? Mas aqui é que entra o fato de você ter que limpar, passar álcool, fazer todos os procedimentos de limpar antes de pegar no livro, de pegar no papel, de manipular as coisas. É isso aqui que está a chatice do processo da gente para poder evitar. Isso aqui a gente não vai tratar. Bom, e os medicamentos? Hidroxicloroquina, azitromicina e tem mais um monte por aí. Vou falar pensando na hidroxicloroquina com azitromicina, tá? Qual que é a alegação do medicamento? O que se imagina que ele faça que gera um benefício tratando com esse medicamento? Ele altera o pH da célula, lá dentro da célula, e dificulta a proliferação do vírus quando ele escraviza as organelas da célula. Então, durante aqueles poucos dias que a pessoa está com a infecção, ele está sendo tratado, a ideia é essa, está sendo tratado com um medicamento que dificulta a proliferação, então ele não espalha muito, dá tempo do organismo, tudo é para dar tempo do organismo combater. Quem vai vencer é o organismo, não é o remédio. E não é o respirador. Quem vai vencer é o organismo. Entubar, colocar oxigênio, gerar remédio, dar remédio, é tudo para poder dar tempo para o indivíduo que está dentro daquele grupo que teve complicação, ganhar a batalha por si só. Os que não conseguirem ganhar é que vão a óbito, que é menos de 1%, no número real, e não esses números que a gente vê aí, que eles são baseados em outra forma de cálculo. Então, ela altera o pH, diminui a proliferação, é essa que é a alegação. Já tem 15 anos que isso é apontado como um remédio promissor para combater a proliferação de vírus. 15 anos. Tem estudos hospitalares feitos em cima da cloroquina há 15 anos, ok? Só que agora, em 2020, com essa pandemia, o pessoal pegou os estudos hospitalares. O que significa hospitalar, gente? Em pesquisa com planta, com animal, com o micro-organismo, você pega e você manipula, põe em caixinha, em gaiolinha, prende, controla tudo e chega em números precisos. Em pesquisa com ser humano, não tem como você fazer isso. Então, o que você faz? Trata, é o empírico. Trata, testa, olha, vê o que aconteceu, tenta agrupar as pessoas mais parecidas possível, tenta fazer conta estatisticamente e ver se comprova se aquilo funcionou ou não. É tudo por aproximação. Então, essas afirmações são muito imprecisas, muito imprecisas. O que é? Por aproximação. Mas já tem 15 anos que tem gente que usa para reduzir carga viral. Ok? E aí, em 2020, baseado nesse conhecimento já, é que vieram tratar, ou seja, tratamento empírico. O médico sabe que ele já usou para outras coisas, vou usar para isso daqui, que ele tem a capacidade, ele tem a possibilidade de reduzir a carga viral. Então, tem vários estudos de hospitais, com 67 pessoas, 63 pessoas, 50, 40, números pequenos, mas que testaram, registraram isso, publicaram, mostrando assim, parece que funciona. Parece que funciona, é suficiente para o médico que olha e fala, ok, lá está funcionando, aqui vai funcionar também, e vou usar. É por isso que vocês veem tantos médicos defendendo o uso da cloroquina. Por quê? Da hidroxicloroquina. Por quê? Porque empiricamente, testando em grupos pequenos, parece que funciona sim. Só que para poder afirmar e provar que funciona, você precisa de um número grande, 60, 70, 80 pessoas é muito pouco, você precisa de milhares de pessoas. Para você fazer um estudo de milhares de pessoas, você precisa de um banco de dados. E aí a revista The Lancet, uma revista de 1823, uma das mais confiáveis da área médica do mundo, publicou esse trabalho em 22 de maio, que falou que ela não funcionava e ainda prejudicava, né? Baseado num estudo gigante de 96 mil pessoas. Todo mundo confiou. Só que porque nós estamos num regime de pandemia, as revistas não estão mandando para os pares fazer revisão. Então, recebeu uma publicação, faz, e não manda alguém revisar e ver se aquilo ali tem algo para ser questionado. Depois que saíram os resultados, esses médicos, esses grupos que fazem levantamentos e estudos em hospitais, que falam, não, está funcionando sim. Eles fizeram uma carta de repúdio a esse artigo, exigindo conferir o banco de dados, pediram para poder ver o banco de dados, e a empresa que forneceu o banco de dados não deu o banco de dados. Se não deu o banco de dados, peraí, então isso não é confiável. Então, a revista foi e retratou. Se você entrar no site da revista, o artigo está lá, mas ele está lá com um carimbo de que não é confiável. Então, o que sobrou? Estudos hospitalares de grupos pequenos. O que vale, o que está valendo hoje, é o empírico. A gente não tem um número grande de pessoas estudados com cloroquina, com hidroxicloroquina e azitromicina, para poder falar e provar que funciona ou não. Mas os trabalhos que já foram
publicados de grupos menores, eles falam que funciona. É isso que a gente tem. Quero dar destaque só para alguns aqui. Um trabalho de maio, 1º de maio aqui, que ele acompanhou mais de 1.000 pacientes, ele fez um estudo retrospectivo, ele nem sabia, quando ele mandou isso daqui, ele nem sabia desse estudo da The Lancet, que falando que não funcionava e que ainda fazia mal. E ele mostrou, com esse estudo de mais de 1.000 pacientes aqui, que o uso era seguro, desde que retirasse os pacientes de risco, aqueles que têm problemas cardíacos, principalmente. Tira os pacientes de risco. O grupo lá do The Lancet não tirou, por exemplo, paciente de risco, ok? Agora, um outro estudo, mas in vitro, em macacos, usando SARS-CoV-1, mostrou que ela era segura e que reduzia a proliferação de vírus. Então, está provado que para SARS-CoV-1, usando em macacos, a hidroxicloroquina reduz, sim, a proliferação de vírus. Em humano, esse salto aqui a gente não tem. O que tem é o empírico. Então, espero que vocês tenham entendido que é aproximado, não é garantida a coisa. E a ivermectina, nitazoxanida, que é o ANITA, o azitromicina, a vacina BCG, isso tudo está aí circulando, as pessoas falando, funciona, tem gente testando, etc. A ivermectina com a azitromicina está sendo testada em vários hospitais do mundo, os grupos estão mostrando e falando que funciona. Trabalhos provando, tem, mas provando que ela funciona in vitro, que ela dificulta a proliferação dos vírus. In vitro, ela reduziu 93% da replicação do vírus. Muito bom o resultado in vitro, ou seja, não é em ser humano. É feito em laboratório isso, ok? Pensando na nitazoxanida, né, o ANITA, e a azitromicina, também tem estudos in vitro, ok? Que chegaram em 94% de redução de proliferação do vírus também. Provado em ser humano? Não, isso é in vitro, é ainda em laboratório. O problema do in vitro é que é muito comum, por exemplo, a própria ivermectina teve um resultado ótimo, de mais de 90% de eficácia in vitro, mas quando chegou em vivo, testando nas pessoas, por exemplo, para HIV, para dengue, para influenza, né, para gripe, para zika, funcionou muito bem in vitro, quando chegou em vivo não funcionou, quando chegou nas pessoas não funcionou. Não foi eficaz. Então, o que a gente tem é in vitro, mas os médicos já estão usando. Porque se in vitro funcionou, tem o potencial de funcionar no ser humano. Se a certeza, comprovado, só depois que passar essa onda que a gente puder pegar estudo retrospectivo e contar. Porém, o governo brasileiro está fazendo um estudo com a ANITA em hospitais militares e estava previsto para maio sair resultado disso. Não saiu, agora está previsto para junho sair o resultado. Ok? E a última coisa que eu quero colocar é quando termina a pandemia. Quando termina a pandemia? Gente, é assim. Essa não é a melhor pergunta. Essa não é a pergunta certa para fazer. Não é quando a pandemia vai terminar. Porque quando a gente faz essa pergunta, a gente está querendo saber o seguinte: quando a gente vai voltar a circular normal? Quando que a gente vai voltar para a escola? Quando volta para a igreja? Quando volta a andar no shopping sem medo? Quando volta ao normal? É isso que as pessoas querem saber. O voltar ao normal vai demorar para caramba. Se vocês olharem os gráficos, esse aqui é o de São Paulo, esses aqui, por exemplo, são do Brasil, atualizados até hoje. Esses aqui são do Brasil, mostrando notificação de casos por dia, número de casos, ou seja, a curva ela está subindo para notificação de casos por dia, ou seja, está aumentando o número de casos por dia. Mas dá a impressão de que ela está estabilizando. Tem um monte de previsões que estão falando que ela está estabilizando. E depois que estabilizou isso daqui, em questão de poucos dias, isso daqui começa a descer. Então, pensando em pandemia, nós não estamos falando de acúmulo de casos, de quantas pessoas pegaram. Nós estamos falando de progressão da pandemia. Lembra do MERS-CoV, do SARS-CoV? Foi e morreu. Acabou a pandemia, a epidemia. É isso que é o esperado. Ou seja, não é esperar todo mundo pegar. 70%, 80% da população vai pegar. Só que isso a longo prazo, é o efeito cumulativo, é essa curva aqui. Então, a notícia de jornal que quer gerar um impacto, quer gerar terror, ela põe esse gráfico aqui para vocês, ó. A cada dia está aumentando, você fala, nossa, esse negócio não para de subir nunca, mas não é esse gráfico. Você tem que olhar o número de gráfico de novos casos, contaminações por dia. Esse dá a impressão de que está estabilizando. Estabilizou, começou a descer. Começou a descer, é o momento lógico de tudo ir voltando ao
entre aspas, ao novo normal. O que é o novo normal? Vamos voltando, primeiro comércio, depois comércios maiores, depois a gente volta para escolas, igrejas, e cinemas e teatros, e locais onde as pessoas ficam muitas horas dentro do mesmo ambiente. Isso, todo mundo de máscara ainda, mas evitando ainda os grupos de risco. Depois, grupos de risco, a gente já está lá embaixo, grupos de risco, mas ainda de máscara todo mundo, e aí chegou a vacina. Então, a imensa maioria da população vai pegar só depois que já tiver voltado para esse novo normal. Só que este novo normal vai ser todo mundo de máscara, ainda limpando a mão e lavando a mão, ok? Volta para a escola, volta para a igreja, volta para tudo. A gente acredita, ou seja, estima-se que isso esteja muito próximo, no nosso caso, no Brasil, tá? Vai voltando tudo ao normal, mantendo em casa ainda, não sei se a Maluxa está aí, ela vai querer me bater, porque esses dias ela estava falando sobre isso, mantendo em casa ainda os grupos de risco. Grupo de risco, gente, é quando já tiver um número pequeno de casos circulando, e ainda as pessoas de máscara, ou então a vacina, o que vier primeiro, ok? Então, a pergunta não é quando vai acabar a pandemia, é quando quando entraremos no novo normal e quando voltaremos ao normal. O novo normal, pelo que parece pela curva, muito em breve. Estamos muito próximos. Parece que ele está chegando no ponto aqui, ó, de curva. Dá a impressão. A gente vai ver isso nos próximos dias, ok? Agora, o que essa curva aqui... o que pode acontecer? Só falando aqui de Campinas. Campinas, isso aqui dados de hoje também, né? 136 mortes atualizadas hoje de manhã. A gente não tem que olhar em números de mortos. O problema dessa pandemia não é a mortalidade dela é 0,7%, 0,8%, ela é baixa. O problema dessa pandemia é a quantidade de hospitalizações. O problema dela é a hospitalização, não é a mortalidade. E tenta-se controlar a população e gerar quarentena para poder gerar uma velocidade menor de proliferação, para um número menor de pessoas pegarem e menos gente ao mesmo tempo ir para o hospital, para que as pessoas não morram por falta de atendimento. E sim, morram só os que têm que morrer por causa da pandemia mesmo, são 0,7%, 0,8%. Ok? Então, Campinas fez um teste. Campinas está fazendo um teste, está sendo um laboratório, Campinas agora. Por quê? Liberou geral. Liberou geral. Aquela curva, vou voltar ali no slide anterior. Opa. Aquela curva, eu estou no último ponto aqui, tá, pessoal? Estão vendo aqui que o slide já acabou, mas eu já passei da hora. Mas aquela curva ali, olhando para o Brasil, parece que ela está estabilizando. Para Campinas, também parecia, eu esqueci, eu estou falando de Campinas olhando aqui, eu esqueci de pegar o gráfico de Campinas. Mas para Campinas também parecia que estava chegando próximo aqui, ok? Só que, por motivos lógicos, coerentes e tal, a questão da necessidade de voltar, da economia girada, as pessoas que estão sem a sua renda e tal, liberou. Só que na hora que liberou comércio, né, que é o primeiro da lista mesmo, da fila mesmo para poder ser liberado, mas assim, olha, comércio só que com restrição, coloca uma faixa, poucas pessoas, uma fila prolongada e tal, só que a população foi toda correndo para a rua de uma vez. Foi todo mundo para a rua de uma vez, lotou tudo, aquela confusão, o povo esbarrando todo mundo. Gente, se um dia você tem um gráfico desse jeito, parecendo que está estabilizando, e você começa o processo de retorno, mas não retorna lento, vai todo mundo para a rua de uma vez, esquece. Essa curva está sendo manipulada. Neste momento, nesta semana, essa curva está sendo manipulada. Então, isso daqui pode mudar. O que estava equilibrando pode simplesmente voltar a jogar o equilíbrio um pouco mais para frente. Eu não estou falando que a gente vai voltar ao normal, que as coisas vão acabar quando 80% da população pegar. Não é isso. É quando a taxa de proliferação, ou seja, de infecções novas por dia, estiver caindo. E é nesse momento que, quando você vai voltando ao normal, começa a formar ondas. E essas ondas, elas nunca vão ficar mais altas do que o pico da pandemia. Elas vão sendo menores e vão tendendo a zero até chegar lá no final. A maioria da população está depois que voltou ao novo normal. Só que você tem que chegar nessa curvinha aqui. Então, como nós estamos num laboratório, no momento, Campinas, de todo mundo na rua, nós vamos saber nos próximos aí, tem uma semana, até desde segunda-feira, tem 5 dias, nos próximos 10 dias, nós vamos saber o que aconteceu, o que isso deu. Pode gerar um impacto significativo?
acabar a vaga de hospitais? Volta todo mundo para a quarentena de novo? Sim. Pode dar certo? Pode. E aí a gente deu certo, ou seja, é porque a gente já estava mesmo virando a curva. Se a gente já estava mesmo virando a curva, deu certo. Não estava, pronto, está subindo e o pico que era agora vai ficar depois. Atrasou tudo. Se isso estiver acontecendo, a gente vai descobrir nos próximos 10 dias, considerando que foi desde segunda que começou esse Away em Campinas. Ok? Então, espero ter dado para vocês alguns elementos diferentes do que está circulando nas redes sociais. Diferente um pouquinho do que aparece muitas vezes na mídia, colocando muito mais terror do que a gente, se você parar para pensar, não tem que ficar tão aterrorizado, o gráfico não é aquilo, nossa, não vai acabar nunca, não sei o quê. Não é assim, a gente tem que ir analisando, não é todo mundo que vai morrer, a mortalidade é de 0,7%, 0,8%, quando aparece esse 5%, 6% de mortalidade aí, isso que está aí é porque é calculado em cima das pessoas que fizeram exame, e as pessoas que fizeram exame, elas fizeram exame porque elas têm motivo para fazer o exame, então elas já têm sintomas. Se elas já têm sintomas, significa que eles estão ali nos 15% que vão ter sintomas. Então, o total está ali naquela minoria que vai ter sintomas, que tiveram acesso aos exames no momento que dava para poder captar ali pelos exames que ele fez, que não sabe o tipo de exame que a pessoa fez, e aí, em cima daquilo ali, se calcula a mortalidade para poder colocar na imprensa. Aí a gente vê uma mortalidade alta de 6%, mas não é. Se você pegar isso e considerar que aquele número de pessoas que está sendo usado para fazer essas contas, para sair aí na imprensa, o número de pessoas que tiveram sintomas, que fizeram os exames, então, calcula a mortalidade em cima da expansão do todo, daqueles que são previstos não terem sintoma, que isso vai dar 0,7%, 0,8%, que é o que os países que já estão voltando ao normal, eles estão agora chegando nesses números verdadeiros da pandemia, de 0,7%, 0,8% de mortalidade. Agora, se vocês ainda tiverem paciência de continuar um pouquinho, eu estou à disposição para poder responder algumas perguntas, mas eu passei 10 minutos do tempo que eu esperava para esse momento aqui de liberar. Welby, diga. Rapidinho. A gente vê na televisão aqueles idosos saindo da UTI curados, né? Umas idosas acima de 86 anos e os jornais comemoram pela vitória dessa pessoa. O que fez ela ser curada? Só o respirador ou qual medicamento se não é a cloroquina? Por favor. Não é uma coisa só. Não é só uma coisa. Lembra que eu falei que quem vai vencer é o organismo. O respirador, ele está te dando mais tempo para combater, já que o seu organismo não conseguiu vencer sem precisar de ajuda, né? Lembra que eu falei, a maioria vai vencer quando a infecção ainda está aqui só nas vias aéreas superiores, né? Sim. A infecção está nas vias aéreas superiores, a pessoa venceu e nem ficou sabendo. Foi para o pulmão, a pessoa ganha mais tempo para o organismo combater com o respirador. Ganha mais tempo quando usa anticoagulante, que é uma coisa que eu não falei aqui. O anticoagulante, ele vai deformar aquela proteína spike do vírus. Deformando a proteína spike, só que não tem como você ficar tomando anticoagulante em casa, vai ter que ser no hospital. Mas deformando a proteína spike, você diminui a proliferação do vírus, então você deu mais tempo para o organismo da pessoa combater, ou seja, independente da idade dela, para o organismo da pessoa combater, porque a proliferação do vírus foi retardada com anticoagulante. O respirador, a falência pulmonar foi retardada. A ivermectina, o anita, a hidroxicloroquina. O que acontece, tem alguns amigos médicos, que a gente conversa sempre sobre isso, tem alguns grupos de discussão que jogam alguns casos para discutir, e a gente troca algumas ideias sobre aquilo ali. Os que usavam hidroxicloroquina, que recomendavam, continuam recomendando, e não pararam. Só que o que uma me falou, aliás, duas falaram, eu acho que vai descrever bem, responder bem para você isso daqui. Ela falou o seguinte, foi a hidroxicloroquina? Não sei. Foi a anita? Não sei. Foi a imunidade do paciente, que já era alta, porque mesmo sendo idoso, mas era uma pessoa que tinha uma imunidade elevada? Não sei. Porque na hora que o paciente chega ali, a evolução é tão rápida que a gente usa tudo de uma vez. Nossa. Então, quem recomenda, usa tudo. Como que você tira a estatística para poder falar o que foi? Se usou tudo. Usou hidroxicloroquina, usou a anita, usou azitromicina, usou ivermectina, e ainda assim, e a pessoa melhorou. Então, assim,
não é que a pessoa idoso pegou, ele não vai conseguir. Depende de um monte de coisas, do que vai ser tratado, da ordem que foi, o momento que foi, e em função da imunidade dele e da quantidade de ACE2 que ele tem, a quantidade de anticorpos que ele já consegue produzir, a velocidade que consegue produzir, é tão variável de pessoa para pessoa que não dá para falar. O que dá para falar é que o idoso, ele tem uma quantidade maior de fechadura que o vírus vai abrir, então prolifera mais fácil nele, então ele já tem algumas complicações aí, uma facilidade maior para poder complicar. Entendeu? Perfeito. Obrigado. Welber, deixa eu fazer uma consideração com você aqui. Por mais que o tempo tenha estourado, eu falo, sou eu vou abrir. Okay. Por mais que o tempo tenha estourado, eu sei que você está preocupado, pelo menos 4 pessoas postaram alguma coisa no chat. Queria propor para você, se você tiver tempo e quiser atender as perguntas e deixar todas as pessoas também à vontade, que às vezes tem algum compromisso e precisa sair, ficar à vontade. Aqueles que quiserem ouvir, se você tiver condições, fica à vontade para ficar e participar de um tempinho a mais com você. Pelo menos 4 pessoas, acho que foi o Mário, Laura, Guilherme e a Silvana. Se eles quiserem abrir o áudio e colocar a pergunta para você, se você não... Acho que você está lendo também, né? Por mim, tudo bem. Estou vendo aqui, eu posso responder. E, pessoal, fique à vontade. Obrigado os que precisarem sair, obrigado pelo tempo aqui que a gente gastou e investiu nisso. Eu queria só dar uma palavrinha, é o seguinte, a gente está numa situação onde as pessoas fazem muito alarde, a gente está tendo uma polarização muito grande. Ou a pessoa é radicalmente contra tudo que está sendo feito, ou radicalmente a favor de tudo que está sendo feito, e o outro lado é demonizado, seja de qual lado for. Qual que eu acho que é o nosso papel nisso? A gente baixar o nível de estresse dessa disputa e dessa polarização. Porque não adianta, as políticas públicas, elas são estratégias, as estratégias não dá para poder você carimbar e falar essa é certa e essa é errada, depende do foco que o governante está dando, seja qual for. Então, eles estão focando alguma coisa, lógico, eu estou tirando aqui o lado político da coisa, mas existe um lado técnico também que justifica tanto um lado quanto o outro. Então, se existe um lado técnico que justifica, se a gente inflamar, brigar e continuar aquela confusão numa situação atual, como a gente tem, com as pessoas mais restritas, as pessoas sem amparo, as pessoas em casa, as pessoas sofrendo pressão financeira, psicológica ali, emocional, e ainda a briga no meio, a confusão toda, aquilo ali piora. Então, eu acho que o nosso papel, como cristãos, nesse momento, é a gente estar apaziguando. Eu acho que não é uma calamidade que vai todo mundo morrer, mas também não é uma situação onde fala assim, esquece, toca a vida normal também, porque a gente tem um problema de hospitalização complicado. Então, o recado que eu queria deixar por último para vocês, antes a gente vou continuar e responder essas perguntas que ficaram aí, mas os últimos vão saindo, era isso, vamos tentar manter a calma, a paz, a capacidade de ouvir, segurar antes de falar e tentar controlar um pouquinho aí as reações para a gente evitar de colocar mais fogo numa situação que já virou uma guerra, além do lado da saúde, virou uma guerra aí, política também no meio disso, principalmente no Brasil, né? Então, é isso. Obrigado. Eu vou responder, então, aí as perguntas que ficaram aqui ainda, mas quem precisar sair, até a próxima. Tá bom? Deixa eu ver aqui. O Mário. Devido à alta taxa de contágio, seria lógico pensar que essa pandemia seria autolimitada. Uhum. Isto é, daqui a alguns meses já foram contaminados todos os suscetíveis e estaríamos todos imunizados, a não ser que venha a desenvolver mutações como H1N1. Sim. Pensando nessa taxa alta, se você esquece quarentena e deixa tudo seguindo normal, chega muito rápido no pico, chega muito rápido o que chama aí imunização, erroneamente, é um termo técnico que está sendo usado de maneira popular, então tecnicamente está errado, mas o que está sendo usado aí como imunização de rebanho, né, de manada, de rebanho, chega logo nisso daí e está todo mundo, entre aspas, imunizado. Só que, em primeiro lugar, a gente não sabe se essa imunidade vai gerar realmente uma imunidade ou um agravamento menor da próxima vez, e segundo, o problema é
4, 20, 15% de hospitalização, né? Mas sim, o seu raciocínio está certo. Se não tivesse feito nada e fosse direto, chegava rápido nos 70%, 80%, a contaminação ia ser lá embaixo e estava resolvido isso. Só que aí a gente gerava aquele caos previsto, né? Que tudo que foi feito foi para poder tentar evitar, que era de aglomeração em hospital sem ter vaga, né? Chegando lá e não tem onde, você para e você não vai ser atendido, você está no carro passando mal, você não tem como voltar para casa e ficar no carro. Então, era esse caos que era a intenção da quarentena. Focando de novo, então, o problema não é a mortalidade, o problema é a hospitalização, e aí a quarentena é para que isso aconteça mais devagar. Então, aí, Mário, o que se espera é realmente um declínio da curva de proliferação dela para chegar naquele ponto onde ela começa a fazer ondas decaindo. E aí você vai seguindo a vida com restrições até lá, entendeu? Deixa eu ver mais. Laura, né? É verdade que obesidade é um dos maiores fatores de risco para agravamento do vírus? Se sim, por quê? Obesidade é um dos fatores, Laura, né? Obesidade é um dos fatores de risco, não é um dos maiores fatores de risco, é um dos fatores de risco. Porém, o problema é o que vem associado com a obesidade, não é a obesidade em si, é o que vem associado com ela. Um desequilíbrio na homeostase, no metabolismo do organismo todo, um desequilíbrio ali que vão gerar aquelas complicações que a gente tem em quadros isolados, porque normalmente junto com a obesidade vem hipertensão ou vem a diabetes junto ali. Então, o obeso ele já tem uma propensão maior a ter esses outros problemas e esses problemas eles geram complicação, como eu fui citando lá, de lesão nos vasos sanguíneos, maior facilidade de tempestade, lá, de uma reação imunológica exagerada, maior desequilíbrio de pressão, entendeu? Então, não é só a obesidade em si, é o que vem junto com ela. E ela não é o principal fator de agravamento, não. O principal fator de risco é a hipertensão. Tá? A imunidade baixa também doenças autoimunes que afetam o pulmão ou o intestino são asma e pneumonia. Eu vi subindo aqui, já que eu estou falando disso, deixa eu pular para essa daqui. Asma e pneumonia de repetição causa maior óbito? Então, essa informação é de hoje. Até há poucos dias atrás, a asma estava fora. Porque você não tinha, por mais que fizesse sentido o comprometimento pulmonar da asma gerar uma complicação maior para o agravamento, não tinha, observado, no empírico, não tinham tantos casos assim, de pessoas com asma que tiveram complicações. E aqueles asmáticos que tiveram complicações tinham outros problemas além da asma. Então, não dava para falar que era a asma só. Então, a asma foi tirada dessa lista por muito tempo. Muito tempo que eu estou falando de pandemia, né? Então, muito tempo é semanas aí. Mas, agora, hoje, a asma voltou para a lista. Porque apareceram, em alguns lugares, não no Brasil, mas em alguns países apareceram muitos casos de asma associado com mortalidade. Mas nesses países, aí agora tem que esperar um tempo. Estou falando de uma informação de hoje, isso ainda vai ser amadurecido. Tem que esperar um tempo para poder avaliar em que momento do ano naquele país estava a temperatura média lá, a umidade média lá, a estação do ano, né, que estava ali, se tem muito pólen no ar ou não, que já gera agravamento para o asmático, tipo de cidades que eram, poluição. Tem um monte de coisa para analisar ainda, para ver por que asmático voltou para a lista, ok? Mas então, quem que estava perguntando, eu só vi o sobrenome Alcântara aqui. Mas quem perguntou, então é isso. Até semana passada a asma não estava na lista. Fui eu, a Zeila. Zeila. Zeila, então até semana passada não, Zeila, mas hoje a asma entrou na lista. Hoje. Mas a gente, para explicar por quê, a gente só vai saber daqui algumas semanas. Tá bom? Tá, obrigada. Deixa eu ver a outra pergunta, era da Cláudia Zenon, é isso? Perdi alguma lá atrás? Do Guilherme Ude. É do Guilherme Ude. O medicamento que atua bloqueando a angiotensina, o antihipertensivo, deixa o indivíduo mais propenso aos efeitos nocivos do vírus? Guilherme? Guilherme, tá aí? Tá. É o seguinte, não. Era esperado, mas os trabalhos que saíram sobre isso... Salete?
Salete, os trabalhos que saíram sobre isso não fizeram o deslocamento da curva. Ou seja, você tinha que aparecer estatisticamente o deslocamento. Ou seja, a pessoa que toma esse medicamento tem uma propensão maior a agravamento, né? Mas a gente não teve essa associação. Então, assim, não dá para falar. É coerente pensar isso, faz sentido pensar isso, mas não tem nenhum trabalho que mostrou isso. Não, até agora, os levantamentos que eu fiz, assim, todo dia eu faço uma atualização, então até agora eu não li nada que mudasse isso, tá bom? Silvana, animais domésticos podem transmitir o vírus? Silvana, vou completar essa. É o seguinte, pode, pode, e aí eu quero completar com uma informação aqui. É muito comum a gente fazer piadinhas, as pessoas fazerem piadinhas, ou então circularem aí alguns memes ou algumas postagens até agressivas, falando que é tudo culpa da China por causa de hábitos alimentares deles exóticos. O segundo lugar no mundo, com maior potencial para gerar uma nova pandemia, é o Brasil. Então, não é porque é diferente, os hábitos são diferentes dos nossos, e fazem com que as pessoas lá fiquem mais próximas de animais silvestres, e aí por isso facilita, né, um vírus passar, que eles são os culpados, ou seja, aquele hábito lá acontece, mas o Brasil, na região norte do Brasil, no centro-oeste do Brasil, você tem uma quantidade enorme de pessoas que vivem próximos de animais silvestres, e é ali que está o problema, Silvana. De animais silvestres que estão lá no meio da mata, eles passarem, por proximidade com o ser humano, passar. Lembra da febre amarela, que de vez em quando tem uma matança de macacos porque morreram com febre amarela, e aí eles estão vivendo próximo de ser humano, então vão lá e eliminam aqueles macacos, para poder não passar para o ser humano, porque nós vivemos próximos de regiões onde tem animal silvestre para passar ali. Agora, os animais que a gente tem dentro de casa, eles pegam coronavírus, mas não o SARS-CoV-2. Então, esta pandemia, esses animais não têm como passar para a gente. Porém, vírus, seja esse ou qualquer outro, está sofrendo mutação o tempo todo. O tempo todo. Tá? Quando eu falo o tempo todo, é agora está tendo. Daqui 5 minutos está tendo. Daqui 1 minuto está tendo. É assim. Então, é tentativa e erro. Está sofrendo mutação, significa que a proteína ficou tortinha para um lado, depois ficou tortinha para o outro, depois perdeu um pedacinho, depois ganhou outro pedacinho. Isso acontece o tempo todo. Toda vez que isso acontece, na imensa maioria das vezes, dá errado. E aí aquele vírus para de funcionar. Só que, por acaso, uma dessas mudanças pode fazer com que um animal, um vírus, de um animal que a gente tem dentro de casa, mudou, uma doença que só pega no animal, passar para a gente. Qualquer proximidade com qualquer animal, existe uma possibilidade teórica disso acontecer. Entendeu? A gente vê isso no dia a dia? Não, a gente vê mais nessas situações de animais silvestres, como eu falei ali. As pandemias, elas acabam surgindo de lá. Mas, na teoria, um animal doméstico um vírus que o afeta, pode sofrer uma mutação e vir para cá. Isso é possível. Só que a gente não tem observado isso. Entendeu? E acho que tem mais uma pergunta só, né? Da Cláudia. Por toda a questão da proliferação, provavelmente os idosos e pessoas de risco devem ficar isolados por um bom tempo ainda, não é? Cláudia, sim. Cláudia, a curva virou, entra o novo normal. Esse novo normal e voltando naquela ordem, a ordem lógica, e não política, a ordem lógica é comércios menores, depois comércios maiores, depois shopping center, porque tem ar-condicionado, lugar fechado, que fica muita gente respirando o mesmo ar, depois escolas e igrejas junto, tecnicamente escola e igreja para ser tratado juntos, né? Campinas está tratando diferente, mas tecnicamente falando, escola e igreja para estar no mesmo grupo. E agora, grupo de risco, Cláudia, só depois que ou chegou a vacina, ou os medicamentos estão muito eficientes, ou a gente já consegue estimar que 70% da população pegou. O primeiro que acontecer dos três, medicamento eficiente, 70% da população pegou, ou a vacina chegou, aí que idosos poderão ficar mais tranquilos para poder sair, porque o maior grupo de risco é realmente de idosos, então, idosos e hipertensos para poder sair
ainda só naquele momento ali. Porém, o idoso, ele precisa sair, não tem o que fazer, máscara. Por quê? 80% de redução. Esse 80% é média, tá? Isso varia de 70 e poucos até 90 e poucos, mas em média 80% de redução de chance de pegar. Ah, como que funciona esse 80%? Vou para a igreja e coloco máscara. Vou ficar 1h30 lá. Se o ar estiver sendo trocado, é como se tivesse um ambiente novo o tempo todo, tá? Se o ar não está sendo trocado, você está num ambiente fechado, numa sala de aula, ou no cinema, na igreja, no teatro, está tudo fechado ali, aquele 80% de proteção que a máscara está te dando, ele vai diminuindo com o tempo. Não tem como a gente calcular isso, mas ele vai diminuindo com o tempo. Então, você ficou 1h30, você ficou 2 horas no ambiente fechado, aquela proteção ela vai diminuindo, ok? Mas você ficou por pouco tempo de máscara, minutos, 20 minutos, meia hora de máscara, você está ali naquele 80% de proteção. Ficou no ambiente fechado como da igreja, com o ar sendo trocado, é como se você tivesse ficado só meia hora. Então, você está aí com essa eficiência de 80% aí, em média, da máscara, tá? Mas, sim, idosos devem ficar ainda por bastante tempo. Essa que vai ser a recomendação ainda. Silvia Cueva, algumas pessoas apontam que o tipo sanguíneo A faria diferença na gravidade da infecção. Você acha que isso faz algum sentido? Silvia, a nossa bioquímica, ela vai fazer diferença em algumas situações. A gente viu essa questão da proteína ACE2. Com relação ao tipo sanguíneo, é a mesma coisa da BCG. A BCG, está todo mundo falando que BCG, quem tomou BCG está mais protegido do que quem não tomou BCG. E quem tomou BCG há menos tempo está mais protegido ainda do que quem não tomou, ou seja, crianças estão mais protegidas do que adultos, mesmo tendo tomado, por observação. Países que fazem a vacinação compulsória da BCG, países que estão mais adiantados do que a gente na pandemia, demonstraram uma taxa de proliferação menor do que países que não fazem a vacinação compulsória com BCG. Então, por observação, fizeram essa associação. Isso é só estatística, não é laboratório, não é hospital, é só estatística. Por observação, falaram, provavelmente a BCG gera algum nível de proteção. É baseado nisso que tem essas afirmações sobre grupos sanguíneos. É que, aparentemente, alguns grupos sanguíneos se infectam ou pioram, tem um agravamento menor do que outros grupos sanguíneos. Justificar isso, explicar isso, ainda não tem uma explicação bioquímica para isso, para poder afirmar com segurança. Então, você olhar para um banco de dados e você tirar informações estatísticas dele, essas informações, elas podem estar certas ou não. Você está olhando para o banco, você aproxima grupos parecidos, por exemplo, grupo sanguíneo, idade, tomaram BCG e não tomaram BCG. Você aproxima os grupos e você tira a estatística daquilo ali. Deslocou a curva, você fala, pode ser. Aí você tem que ir para o laboratório testar e ver se é mesmo. Muitas vezes você vai lá e não tem nada a ver. Então, o que a gente tem sobre o grupo sanguíneo é só estatística, não tem teste laboratorial. Tá bom? Obrigada. Cris, o que você pode falar sobre testes o da saliva? Cris, funciona. Faz tempo já. Eu não sei por que o Ministério da Saúde até hoje não validou o teste de saliva. É muito mais fácil coletar, é muito melhor, não precisa enfiar aquele tubo lá na garganta, pelo nariz da pessoa. Extrair o material genético da saliva do vírus, extrair o material genético do vírus coletado em saliva, funciona. Só que depende do método que vai usar, de qual kit que vai usar, de como que vai fazer, como que isso vai ser feito dentro do laboratório. Mas fazendo tudo certinho, vai funcionar. Então, esse teste que foi divulgado hoje é um dos métodos que faz a coleta por saliva. Existem outros métodos de coleta, tá? O que vai fazer dentro do laboratório é a mesma coisa, mas a maneira da entrada do material seria ainda por saliva. Então, a princípio, sim, funciona, já faz tempo que a gente sabe, mas o Ministério da Saúde ainda não tinha, não sei se o Ministério da Saúde era ou a Anvisa, acho que a Anvisa ainda não tinha validado isso. Então, aí agora liberou. Aí a asma já respondi. O Mário, quando se passeia com o animal em ruas e outros locais, e outros tocam, os pelos podem armazenar os perdigotos e as sujidades das mãos. Sim, sim.
Então, dá um banho no bichinho, se alguém tocou nele, dá um banho quando chegar em casa. Água e sabão, rapidinho, na hora, isso limpa, livra. Água e sabão é a melhor coisa para poder você desmontar aquele envoltório do vírus. E o Fernando, a última pergunta. O que existe sobre o impacto do vírus em pessoas com lúpus que usam regularmente hidroxicloroquina? Ok. Tem um trabalho, Fernando, que fala que sim, a pessoa, a princípio, extrapolação não, é a associação do in vitro para o in vivo, Fernando. Se a pessoa já faz o uso de hidroxicloroquina, então, teoricamente, ele já teria uma proteção, porque a proliferação do vírus seria menor, caso o que foi observado in vitro para a hidroxicloroquina, para o SARS-CoV-2, se reproduza in vivo. Como a gente não tem comprovado que o que in vitro funciona em vivo para este vírus, então é uma associação. Então, a princípio, teoricamente, a pessoa que toma teria sim uma proteção cruzada aí. Mas é teórico ainda. Acho que é só, né? Beleza, gente? Então, foi um prazer falar com vocês. Espero que tenha ajudado a tirar algumas dúvidas. Obrigado, Elvio. Muito bom. E se tiverem mais dúvidas, podem escrever que não tem problema. Eu respondo. Tá bom? Sem problema nenhum. Então, um abraço, gente. Um abraço. Fechei.